Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos na 12ª aula do curso para catecúmenos, aula que tem como nome Dízimos e Ofertas. Uma temática tão importante. E é muito interessante que no movimento que nós temos hoje, de muitas igrejas evangélicas, porque há uma deturpação desse assunto, outras deixaram de falar sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre recursos, fala sobre dinheiro, fala sobre dízimos e fala sobre oferta. Então é importante nós aprendermos o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema, não é verdade? Eu quero orar com você nesse instante. Senhor, nós te agradecemos pelo recurso da internet, porque os nossos irmãos estão assistindo aula em todos os locais. Obrigado a Deus, porque nós podemos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Nos dê sensibilidade, nos dê humildade, nos dê sabedoria para lidarmos com esse tema. Em nome de Jesus, amém. O tema dinheiro, dízimos e ofertas, ele tem sido alvo de muitas polêmicas. E hoje eu quero te ajudar a tirar as suas dúvidas sobre esse que é um tema realmente espiritual, não material, espiritual em primeiro lugar. Então, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um plano para a nossa salvação. E esse plano inclui uma organização para nos arrebanhar, a Igreja do Senhor, você já sabe disso. E todas essas organizações necessitam de recursos financeiros para funcionar. Até hoje muitas pessoas me perguntam sobre as igrejas no Novo Testamento, que ali eles se reuniam em casas, mas uma coisa muito simples, de nós pensarmos para prosseguirmos nessas dúvidas se essas igrejas crescessem, elas iriam precisar de uma organização melhor, ou até as igrejas do Novo Testamento que ficavam nas casas. Os irmãos precisavam arrumar ali cadeiras, tem uma água, tem alguma coisa para beber, para comer. Isso requer uma organização. Essa organização requer recursos financeiros também. Isso é uma coisa muito bacana e simples. E a instituição que congrega o povo de Deus não é uma exceção. Todas as organizações necessitam de recursos financeiros. A congregação de Israel precisava de recursos para manter o santuário e sustentar os levitas. A igreja, no Novo Testamento, ela necessita de recursos para manter o templo e suas instituições e para sustentar aqueles que se dedicam ao seu serviço. Por isso, Deus requer do seu povo dízimos e ofertas. O dízimo no Antigo Testamento. Abraão foi o primeiro crente a dar o dízimo. Ele encontrou Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e de tudo lhe deu o dízimo, Gênesis 14:20. Mais tarde, o seu neto Jacó, após uma experiência na presença de Deus, fez um voto ao Senhor que incluiu o compromisso de entregar o dízimo, Gênesis 28, de 18 a 22. Isso daqui já é muito importante, esses dois textos, porque muitas pessoas falam que o dízimo é da lei, ou seja, da lei dada por Deus a Moisés. Mas você pode perceber que o dízimo vem antes da lei. Abraão está antes da lei e já entregava o seu dízimo. Quando Deus deu a lei através de Moisés, a entrega do dízimo foi incluída entre as obrigações do povo de Deus. O que antes era estabelecido pelo costume foi incorporado à lei, Levítico 27:30. Os dízimos seriam usados para o sustento da tribo de Levi, que se dedicava ao serviço do santuário. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. O dízimo era uma espécie de termômetro da vida espiritual do povo de Deus. Nos tempos em que se mantinham fiéis a Deus, davam também o dízimo. Quando, porém, vinham períodos de pecado e desobediência,
negligenciavam o pagamento do dízimo. O último livro do Antigo Testamento traz uma repreensão severa àqueles que não entregavam o dízimo e um apelo veemente para que contribuíssem fielmente. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É interessante essa prática vinda desde antes da lei, para o sustento da casa de Deus. E durante essa aula eu quero ir tirando algumas dúvidas que eu vou me lembrando aqui, tá certo? Muitas pessoas falam que talvez o dízimo ele era alimento, era entregado como azeite, mas ora, essa era a moeda também de troca da época. Os negócios eram feitos através daquilo que você tinha ou daquilo que você cultivava, não é verdade? O dízimo no Novo Testamento. Jesus sancionou a doutrina do dízimo. Ele disse em Mateus 23:23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Perceba que Jesus está chamando a atenção sobre as obras de justiça, que estavam faltando obras de justiça, mas não está condenando a entrega do dízimo como se aquilo fosse errado. Jesus está falando: olha, vocês devem entregar o seu dízimo, mas também devem fazer obras de justiça. Fazer isto sem omitir aquilo, né? Eles deveriam praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir a fiel entrega do dízimo. A congregação de Israel, como organização instituída para arrebanhar o povo de Deus, foi substituída pela igreja. Mas esta também tem pessoas a seu serviço, que devem ser sustentadas por ela. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Esse, entre vários outros textos, eles falam do sustento daqueles que se dedicam integralmente à palavra do Senhor, daqueles que se aprofundam, daqueles que se afadigam na palavra do Senhor para poder entregar esse tesouro, né, à igreja do Senhor. Lembrando que todos nós somos sacerdotes e podemos buscar esse tesouro, a orientação diretamente na palavra. Mas a Bíblia não deixa de falar daqueles que dedicam tempo integral na obra do Senhor. Esses são sustentados pelos dízimos, pelo recurso que entra na igreja. As ofertas no Antigo e no Novo Testamento. Além do dízimo, Deus exige de seu povo ofertas. Quando Deus determinou que os israelitas fizessem 3 grandes festas anuais de ação de graças, ordenou que em todas elas houvesse ofertas. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Êxodo 23:15. Os israelitas receberam ordens para dedicar ao Senhor vários tipos de ofertas. Havia as ofertas pelo pecado, ofertas votivas, as primícias da colheita e do rebanho, ofertas pelo nascimento e resgate dos primogênitos, vários outros tipos de ofertas e também as ofertas voluntárias. A ordem era bem clara: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. A apresentação das várias ofertas e sacrifícios, com os hinos e as orações de arrependimento e gratidão, contribuíam para lembrar o povo de Deus, de quem era o seu Deus, e para ajudá-lo a não se tornar escravo das coisas que eles lhe davam diariamente. Fazendo ofertas, apresentando seus dízimos, o povo sentia melhor a presença de Deus e o fato de ser o povo dele. Sentia o dever que tinha de prestar lealdade a este Deus, que sempre atendia às suas necessidades e que sempre estaria bem perto para guiá-lo e abençoado.
Que melhor meio de evitar as tentações de egoísmo e desobediência? Esta era a finalidade das ofertas de dízimos também. Quando nós devolvemos os nossos dízimos e somos generosos, também estamos declarando quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é o dinheiro, mas o nosso Deus é o Deus que nos sustenta materialmente também. Muitas pessoas hoje têm problema com o termo obrigação. Eu até pergunto para elas sobre se não é uma responsabilidade dar dízimos e ofertas, ser generoso. Todas respondem que sim, que é responsabilidade delas. Ora, o que é responsabilidade se não essa obrigação de fazer? Imagine que você tem a responsabilidade de cuidar de um livro qualquer. Você tem a responsabilidade de cuidar desse livro aqui. Então você tem a obrigação de estar ali, de vigiar, de fazer, tá certo? Então nós damos os dízimos e ofertas com alegria, com responsabilidade, sabendo que Deus já nos deu tudo e somos abençoados com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nunca falamos que dízimos e ofertas são trocas para nós conquistarmos algo, mas sim gratidão daquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário e foi dado graciosamente a nós, a salvação. Nós somos salvos, por isso entregamos, devolvemos, damos o nosso dízimo e levamos uma vida de forma generosa. Jesus também deu grande importância às ofertas. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como um povo ali lançava dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Algumas pessoas afirmam que não dão ofertas porque são dizimistas. Pensam que entregando o dízimo fielmente estão cumprindo todas as suas obrigações financeiras com a obra de Deus. Mas o dízimo é o mínimo. Quem entrega fielmente o dízimo está apenas cumprindo a sua obrigação de devolver ao Senhor a parte que lhe cabe em nossa renda. Além do dízimo, devemos consagrar ao Senhor as nossas ofertas, pois são elas que demonstram a nossa gratidão a Deus e o nosso amor à igreja e à sua obra. É interessante pensar que muitas pessoas têm problemas em doar, mas dizem servir a um Deus que deu o seu melhor. Um Deus que não teve problema em dar o seu próprio filho, a coisa mais valiosa do mundo. Nós temos que refletir sobre isso. O nosso Deus, que é um Deus de presentes, um Deus generoso, requer de nós essa generosidade. E nós somos muito abençoados quando somos generosos. Nós vamos falar um pouco disso nesse momento. Contribuir com o dízimo e com as ofertas é dever de todo membro da igreja. Mas não se pode esquecer que a nossa contribuição também é uma fonte de bênçãos. Eu não estou falando aqui sobre fazer trocas. Fazer trocas como muitos pensam. Olha, eu vou dar assim, eu vou dar 1x, Deus vai me dar 2x. Eu vou dar 2, Deus vai me dar 4. Isso é troca. Isso é um compromisso ou é um relacionamento de troca. Com Deus não é assim. Como nós poderemos trocar algo com Deus se Ele já nos deu tudo? Ele já nos deu a salvação. Como eu e você poderíamos ter um relacionamento com o Deus que é dono de tudo, segundo as Sagradas Escrituras? Como nós poderíamos trocar recursos materiais com Deus, sendo que Ele é dono de todas as coisas? Então, dízimos e ofertas têm muito mais a ver com o espiritual do que com o material. Tem muito mais a ver com intimidade com Deus. Quando a igreja
dispõe de mais recursos, mais pessoas são beneficiadas. É uma coisa lógica. Com mais recursos haverá também mais evangelização, mais assistência aos necessitados, mas as maiores bênçãos estão reservadas para quem contribui. Quando Deus fez o apelo aos israelitas para serem fiéis na entrega do dízimo, lhe fez também um desafio. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É interessante que Deus não falha em suas promessas. Ele promete derramar bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Plenitude de vida e de bênçãos espirituais para as nossas vidas. E olha só o que o autor fala aqui, que coisa interessante e maravilhosa. A simples condição de poder contribuir já é uma bênção. Escrevendo sobre ofertas das igrejas da Macedônia, o apóstolo Paulo declarou: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu quero contar só um detalhe desse texto aqui para você, uma aplicação. As igrejas da Macedônia não eram igrejas ricas. Eles estavam ajudando aqui a igreja em Jerusalém. E aqui o apóstolo Paulo está falando que na coleta para a igreja de Jerusalém, essa igreja com menos recurso, ela falou: não, eu quero participar. Eu quero participar, porque participar da ajuda de outra igreja, de irmãos na fé, é uma bênção. E eu não quero perder a bênção, eu não quero deixar de ser abençoado. E o texto diz que do pouco que eles tinham, eles foram generosos. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe, irmãos, ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Entenda uma coisa: contribuir é bênção, contribuir é ser abençoado, contribuir é declarar que você já é abençoado por Deus. Essa igreja entendeu isso, e isso é maravilhoso, isso é esplêndido. Os crentes da Macedônia, apesar de pobres, glorificavam a Deus pela graça de poderem contribuir. Eles entendiam que era uma bênção ter alguma coisa para ofertar. Muitas pessoas gostariam de contribuir, mas não têm o que contribuir. Muitos gostariam de entregar o seu dízimo, mas não têm dízimo a entregar, porque de nada ganharam. Se você tem dízimo a entregar, é porque você ganhou alguma coisa. Se o seu dízimo representa uma importância muito elevada, é porque você ganhou muito. Portanto, poder contribuir já é uma bênção. Generosidade é o que Deus requer de nós. A contribuição leva o crente a ser mais consagrado e a ter mais interesse na obra de Deus. E isso também é uma bênção. Jesus afirmou que onde estiver o nosso dinheiro, aí também estará o nosso coração. Os crentes que contribuem mais para a igreja geralmente demonstram também mais interesse para com a obra de Deus. Presta atenção. Faça uma pesquisa informal, e você nunca verá um crente compromissado com seus dízimos e ofertas, um crente generoso, arrependido. Você nunca vai encontrar alguém que fale assim: olha, eu contribuo, eu devolvo o meu dízimo, eu sou generoso e estou arrependido diante de Deus. Aqui eu não estou falando de irmãos que tiveram experiências negativas em igrejas que literalmente vendem a bênção do Senhor, vendem um evangelho falso. Eu estou falando de um ensino bíblico, de irmãos generosos, que usam de seus recursos para abençoar pessoas. A obra missionária, tá vendo todas as bandeiras aqui? O evangelho espalhado em todo o mundo. Nunca você vai encontrar alguém arrependido de ser generoso. Por fim, Jesus afirmou que receberemos a recompensa até por um copo d'água que dermos a alguém.
por esse alguém ser seu discípulo. A nossa contribuição será recompensada com as bênçãos de Deus. Me fale uma coisa, eu não sei se você entendeu até aqui, tem alguma dúvida? Escreva aí, eu não quero perguntar se você é dizimista, eu espero que você seja de coração. Mas declara aí nos comentários, eu quero ser um crente mais generoso, eu quero ser um crente mais generoso, eu quero ser um pastor, um crente, um servo mais generoso. Generoso com as coisas que Deus nos dá. E Ele tem nos dado tantas coisas, não é verdade? Concluindo, todos nós naturalmente queremos que a nossa igreja tenha um templo bonito, bem construído, bem mobiliado, bem cuidado. Se o templo está feio, sujo, mal conservado, nós não gostamos. Se os bancos estão cobertos de poeira, se a aparelhagem de som não funciona bem, se os instrumentos estão velhos e ultrapassados, nós reclamamos. Mas às vezes nos esquecemos de que a igreja necessita de recursos financeiros para manter o templo bonito, como desejamos. A igreja precisa de recursos para pagar os seus funcionários, socorrer pessoas carentes, manter suas obras sociais e educacionais. Enfim, toda instituição precisa de dinheiro para funcionar, e a igreja não é uma exceção. Foi por isso que Deus determinou que os seus servos contribuam com o dízimo e com as ofertas. O dinheiro que ganhamos é bênção de Deus. O Senhor nos dá inteligência, saúde, energia para trabalhar, produzir e ganhar mais ainda. Ele nos ordena que devemos entregar o dízimo de tudo para o sustento da igreja onde Ele nos colocou. Deixar de entregar o dízimo é desobedecer a Deus e menosprezar a igreja. Que em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você possa aprender mais da palavra e possa obedecer a Deus nesse mandamento, nessa ordem, nessa responsabilidade tão bela que é sobre os recursos financeiros. Seja um crente generoso e desfrute de muitas bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe, tem mais alguns textos aí na descrição e faça um comentário sobre o que você acha, o que você entende, o que biblicamente você entende ou se tem algum complemento para fazer nessa aula. E me responda uma coisa, você que está assistindo essa aula e é dizimista, me responda, você já teve algum arrependimento por ser dizimista? Você é abençoado por ser dizimista e ofertante do Senhor? Responda nos comentários. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.